Olá, você que está me assistindo aí, de onde quer que esteja vendo esse vídeo, eu me chamo Yuri Nascimento e essa é a oficina Narrativas Audiovisuais de Baixo Custo, do roteiro à direção de arte. Bom, um dos grandes motivos de eu estar aqui se deve à minha experiência com audiovisual. Tenho algumas vivências, né, desde o período de faculdade. Eu sou formado em jornalismo pela UFCA e lá eu fui coordenador de um projeto de audiovisual onde eu ministrava oficinas e também mediava sessões abertas de cinema para a comunidade acadêmica, além de produzir, né, alguns curtas junto com os estudantes que fizeram parte do projeto, que futuramente, né, no fim do ano, a produção toda culminou na mostra de audiovisual Moenda, que foi a primeira mostra da UFCA, com produções inteiramente feitas por estudantes da universidade. Bom, para além do Moenda, eu também fiz parte de um coletivo chamado Carcará. O coletivo era independente e desse amálgama nós produzimos o curta A Cova, que em 2018 ganhou o troféu Buzuru de melhor direção de arte no primeiro Cine Cariri, né? E o curta Cova será utilizado aqui nessa oficina, né, para ilustrar e exemplificar os ensinamentos aqui que eu vou tentar, né, passar para vocês nessa oficina. Bom, o filme A Cova em si, para apresentar ele, é sobre uma mulher que descobre que o seu casamento se transformou numa amálgama de dor, sofrimento, e ela quer fugir disso. Então ela parte numa jornada de fuga até que ela chega ao ponto de encontrar, né, a cova, que é esse lugar onde ela enterra coisas dela para poder viver, né? O curto inteiro ele tem uma linguagem mais subjetiva, é um filme preto e branco que apresenta algumas cores, só que tem um significado que eu vou falar mais adiante, né? E ele traz uma narração de um cordel que acompanha todo o filme. Bom, então, assim, como o título dessa oficina bem adianta aí, né? A gente vai falar de curtas-metragens com um baixo orçamento. Ah, e o que seriam, né? O que definiriam curta-metragem e o que é esse baixo orçamento. Bom, curtas-metragens são filmes com menos de 30 minutos. Né? Filmes com mais de 30 e menos de 70, eles são considerados média-metragem, e com mais de 70, eles já são longa. Bom, e o custo, né, o que definiria orçamento, basicamente varia, né? Porque a nível de Hollywood, por exemplo, uma produção com menos de 10 milhões já é considerada baixo custo, já é considerado um filme independente. No Brasil, 10 milhões já é uma superprodução. Por exemplo, o filme Tropa de Elite, que rodou o mundo, foi gravado com esse orçamento, né? Bacurau, por exemplo, que já é mais recente, não teve um orçamento tão grande, né? Ficou entre 3 e 4 milhões. Mas, no geral, no Brasil, uh, um, um filme feito com menos de 100 mil reais já é considerado um filme de baixo custo, mas temos filmes feitos até com menos de 50 mil reais. Então, o recorte aqui fica para realmente os filmes de baixíssimo orçamento, né, de orçamento ínfimo, os filmes que já estão numa qualificação de filmes, produções universitárias, né, que é no caso, né, de onde eu parti, né, para fazer audiovisual. Bom, então nós passaremos aqui nessa oficina por conceitos de roteiro, produção, direção de arte e destinos dessas peças produzidas. Bom, o pontapé inicial de uma produção é justamente a criação em si, né? Uh, como pensar, como criar histórias, né, que vão ser transformadas em filmes. E se você está vendo essa oficina, porque você já imaginou, né, histórias, já quis contar e gostaria de saber como apresentar uma narrativa que realmente ficasse interessante. E eu posso dizer que
criatividade é o ponto mais importante, assim, desse início, né? Então, você pode pensar como de tudo já foi feito, né? Então, como apresentar uma história que tenha fatores interessantes ou que nunca foram visualizados, né? E eu diria o seguinte, que é possível sim, até porque eu vou utilizar aqui uma frase de um escritor, que o nome dele é o Jorge Borges, e ele fala o seguinte, que existem muitas narrativas, mas só 3 histórias foram suficientes para para a humanidade, né? Que foram a Ilíada, o Evangelho e Romeu e Julieta. Tudo mais que foi criado deriva dessas histórias, são adaptações dessas histórias. Né? Faz sentido o que ele diz, mas o inédito ele pode passar por outras questões, né? Hannah Arendt, que aí já é outra historiadora, uma filósofa, ela fala o seguinte, né? Enquanto vários filósofos falavam que o destino do homem era a morte, ela pensava não, o destino do homem é lançar o novo sobre a terra, essa é a função do homem. Então, criar uh, criar e lançar o novo são aptidões que nós temos intrínsecas a nós. Então, nós temos essa capacidade, nós temos que começar é, a contar histórias partindo dessa concepção de que nós realmente temos essa capacidade. Criatividade, o novo, para apresentar em uma narrativa, nem sempre é algo que nunca foi visto. Na verdade, se apresenta como algo realmente novo, no sentido interpretativo, mas ele pode ter partido, uma cena pode ter partido da junção de cenas já postas, né, de narrativas já postas. Então, eu trouxe um trecho aí do filme A Cova, que você já deve estar vendo, onde nós temos 2 cenas, aliás, nós temos uma cena, mas que traz dois contextos já conhecidos, né, 2 narrativas já conhecidas. Uma delas é a troca de alianças de um casal, né, que é quando no casamento o marido e mulher trocam alianças, né? E um coloca a aliança no dedo do outro. A outra narrativa que nós trazemos é a do milagre da hóstia, né? Uma narrativa que nós já conhecemos, que é uma narrativa local. E no nosso contexto, na nossa apresentação, esse milagre ele ganha uma outra significação, né? As alianças elas assumem o papel de hóstia e o marido, no lugar de colocar a hóstia no dedo, a aliança no dedo da mulher, ele faz ela engolir essa aliança e é no sentido de denunciar já o quanto doloroso é esse casamento, né? E as alianças viram sangue na boca da nossa protagonista. Então, como vocês puderam ver, basicamente, o novo, o inédito, a novidade, né, ela pode ser apenas a junção de narrativas ou de ideias já postas em um contexto, né, e sobre uma perspectiva diferente. Há quem diga que para que uma história seja boa, ela deve seguir alguns passos, né? Tem quem garanta isso. Então, eu trouxe aqui a chamada Jornada do Herói, que é um conceito que foi criado pelo Joseph Campbell, um antropólogo norte-americano, e que ele percebeu, né, nas grandes histórias contadas pela humanidade, tipo a história de Jesus, do Buda, a história de Hércules, que todas essas histórias tinham coisas em comum, né? Tinham passos que elas seguiam e dava para perceber em todas essas histórias. Então ele organizou esses passos, essas etapas, e apresentou como a jornada do herói. Ele apresentou 17 passos. Mais à frente, um outro cara chamado Christopher Vogler adaptou esses 17 para 12 passos, e são esses passos que vocês estão vendo aí. E eu vou aqui falar deles rapidamente, tá? Porque são 12 passos em narrativas de curta-metragem, esses passos, muitos deles são pulados, né? Então vamos lá aí. Etapa 1, mundo comum.
o mundo comum é o início do filme, né? Quando nós estamos conhecendo e tal, o ambiente onde vive o nosso herói, nosso protagonista, né? Enfim. E tá tudo em paz nesse momento, até que, né, nós chegamos à segunda etapa, que é o chamado da aventura. Né? Esse chamado da aventura é o problema em si, né? Pode vir realmente alguém na história vir chamar fazer uma convocatória para que esse protagonista entre num desafio, numa aventura, mas pode ser realmente um problema que ele tem que resolver, uma doença que ele tem que curar, alguma coisa desse tipo. Então vamos para o passo 3, que é a recusa desse chamado, né? Quando o protagonista ele recebe o convite, mas ele se recusa, né? Ele fala, olha, isso aí não é para mim, né? Eu estou fora. E então a quarta etapa seria um encontro com o mentor, que é alguém que aparece, é uma força que convence o nosso herói a pular de cabeça nessa missão. E, enfim, ele realmente atravessa, né, o primeiro portal, que é essa quinta etapa, que é quando ele encara a aventura. Né? Depois disso, ele conhece suas provas, seus aliados e seus inimigos, e então a aventura toda se desenrola, né, até chegarmos à sétima etapa, que é a aproximação da caverna, que basicamente essa caverna é um refúgio que o nosso protagonista ele se dirige. Pode ser um refúgio físico, realmente como uma caverna, uma igreja, ou um lugar onde ele vai se restabelecer, ou pode ser um refúgio interior, para poder ele voltar mais forte e continuar a jornada. E até chegar ao ponto de provação. A provação, que é a oitava etapa, e é um momento muito forte do filme, que é quando o herói ele se depara, fica de frente com o seu maior medo. Então ele pode lutar ele vai lutar com esse inimigo, né, com esse vilão, né, que pode ser realmente uma pessoa, um monstro, uma doença. E ele pode até passar por uma experiência de quase morte, ou mesmo ele pode morrer para depois voltar. E na décima etapa ele então vence, né? Ele recolhe as recompensas, né, dessa batalha. Né? Na décima etapa temos o retorno ao mundo comum, que é quando o herói já vitorioso volta para o mundo inicial, né, para o mundo comum, né, fazendo esse mesmo percurso de volta, só que de forma bem mais tranquila até que vem a 11ª etapa de ressurreição, que é quando o vilão reaparece. Né? Então, o grande mal que havia sido vencido, na verdade, ainda não tinha morrido. Né? Ele volta e ainda mais forte, e esse é o momento de clímax do filme. Né? Quem está assistindo o filme fica muito tenso, porque é o momento alto do filme. Né? Então, tipo, se o protagonista não vence essa batalha, vai ser muito triste, tanto para quem está assistindo, quanto para os outros personagens que dependem dessa vitória no filme. Mas ele vence, tá? E na 12ª etapa, ele volta para casa, né, que é a chamada etapa regresso com o Elixir. Ele volta, mas agora com a vitória, né, com o triunfo. Bom, então assim, essa jornada do herói, ela segue esse trajeto aí, mas nós conhecemos filmes que terminam tristes, né? Então assim, isso aqui é uma regra, um conceito clássico que pode ser, né, com certeza, subvertido e quebrado. Então, é bom que nós conheçamos para que a gente possa tanto nos orientar a partir deles, quanto fazer uma coisa diferente, né, disso. Bom, você está vendo agora aí a estrutura de 3 atos, que é onde toda essa jornada se divide. No ato 1, temos a apresentação, que é quando conhecemos os personagens e o problema, e é onde tem o detonante, que é justamente esse momento de apresentação do problema. O ato 2, né, o segundo ato, que é o de conflito, é quando toda a aventura se desenrola. E no ato 3 nós temos a resolução do problema, né, que foi apresentado lá no começo. E o que divide um ato do outro, que marca essa transição, são pontos de virada que, assim, os pontos de virada podem acontecer em menor, assim, tipo, menor força em toda a narrativa, mas os pontos de virada
mais potentes, mais importantes, os que mudam a postura do herói, são esses que marcam as transições. Tipo, algo acontece que transforma o herói, que faz ele caminhar diferente da forma como ele vinha caminhando antes, né? Então, são esses pontos de virada que marcam a transição de um ato para o outro. Alguns teóricos falam que se a gente divide aí o filme num ponto médio, que seria esse ponto em que a caverna ressurge, né, o encontro com a caverna, né, de mais reflexão no filme, se a gente divide o filme aí, a gente fica com 4 atos. E outros teóricos ainda adicionam um quinto ato, que seria quando o diretor e o roteirista decidem mostrar como foi que ficou a vida do herói, né, depois que tudo acabou, só para garantir pro espectador que ficou tudo bem, para tranquilizar o pessoal, entendeu? Então, assim, mas numa narrativa de curta-metragem, isso aí vai ser bem menor, entendeu? Tipo, não vai ter o quinto ato, não. Bom, o que você está vendo aí agora na tela é um roteiro, né? Eu não trouxe o roteiro da Cova porque a Cova não tem falas como esse aí que eu trouxe, né? A Cova tem um cordel que fica, né, acompanhando a narrativa, mas eu trouxe esse roteiro para mostrar como é que ficam as informações. Por exemplo, tela preta, ruídos e ambiência, saída da escola. Então aí tem uma descrição, né, muito bem feita sobre a cena em si, né? Toda a parte descritiva fica aí, está aí apresentada, alinhada à esquerda, e as falas ficam centralizadas. Bom, é dessa forma, né, que se padronizou. Esse roteiro você pode acessar num site que tem um arsenal, né, que se chama roteirodecinema.com.br. Lá tem roteiros de curtas, longas e documentários brasileiros já exibidos, né, já lançados. Então você pode, se você quer se lançar sobre esses roteiros, estudá-los, ver como foram escritos, então fica aí a dica. Mas basicamente esse roteiro bem bonitinho, bem organizado, estruturado, ele está sim presente, né, em todos os filmes de longa-metragem, grandes produções, mas num curta-metragem, de repente, ele não está assim, né? Ele tá, de repente ele está manuscrito, né? Ou mesmo ele nem pode ser visto ali fisicamente porque o roteiro está só na cabeça do roteirista, né? De repente, um curta de 1 minuto, por exemplo, foi todo feito por uma pessoa só, né? Ela escreveu, ela vai filmar, ela vai editar, então de repente ela nem precisa imprimir, ter esse roteiro em mãos, de repente está tudo na cabeça, né? O roteirista ele é o primeiro espectador de um filme, então ele já viu o filme todo e a função dele é transformar esse filme que ele viu em um outro, porque a história ela sofre, né, influência de várias coisas, como por exemplo o orçamento, né? Então a história ela tem que caber no orçamento também, né? Enfim, aquele filme que será o final, né? O filme acabado vai ser um outro diferente do que foi imaginado, mas ainda será um filme bom e é a função do roteirista e do diretor transformar essas ideias e apresentar um bom filme, né? Existem recursos, né, narrativos que nós podemos utilizar e um deles é a prenúncia. Né? Prenúncia é quando, por exemplo, alguém tosse no filme, você vê ele tossindo e já saca que ele está doente, já ele está com câncer do pulmão ou alguma coisa do tipo. Ou quando uma mulher começa a vomitar e você sabe que ela está grávida. Tipo, a prenúncia é, são, é uma entrega, né? Quando o roteirista já entrega o que vem adiante. Né? Uma outra coisa, outro recurso também interessante é arma de Chekhov. A arma de Chekhov é quando, por exemplo, eu dou um zoom num objeto e aquele objeto, no momento, não parece ter muita importância, mas lá na frente ele vai ser achado na cena do crime, por exemplo. Então, eu não posso dar zoom em nada que não será muito importante, tá? Eu não posso, na verdade, não posso filmar nada que não vá contribuir com a narrativa. Então, tudo que está lá porque contribui com a narrativa. Outro recurso é o de linkar o começo ao final do filme. Tem filme que já começa pelo final, né? E no decorrer do filme é que a gente descobre como foi que o protagonista foi parar lá. Né? O nosso filme A Cova, por exemplo, você vê aí agora cenas iniciais do nosso filme. O filme já começa
com uma corrida, né? Nós já queríamos introduzir o espectador nesse clima, nessa energia de corrida, e a câmera ela balança, ela corre junto com a mulher, né? Nós não filmamos ela de longe, então é uma cena bem agoniada, né? Nós queríamos realmente que fosse assim. E no final essa cena aparece de novo, só que em outro aspecto. Guarda essa informação aí. Você está vendo agora imagens do clímax da nossa história, né? Do ponto auge da nossa história, né? Que é quando a mulher encontra uma cova, na verdade ela cava uma cova e enterra o seu coração. Daí se passam algumas outras imagens e então o marido perseguidor encontra essa cova, escavaca e já não vê nada lá. Né? Isso simboliza que a mulher está realmente livre. Ela não está mais, né, sob o olhar, sobre o campo de visão desse homem. Então, isso simboliza que ela realmente conseguiu, né, se livrar, se libertar dele. E o que ela enterrou não foi o seu coração, ela partiu inteira. Ela deixou lá as mágoas e as dores e o desamor. E por isso a primeira cena volta aqui, né, para fechar o filme, que é essa corrida. E ela já corre, já com um céu azul, né? No começo o céu é cinza e no final o céu é azul. A mesma cena, mas com céu azul, e nós podemos ouvir o batimento, né, do coração dela, né? E é dessa forma que nós fechamos, né? Fazemos um fechamento, né, do nosso filme. Vocês puderam ver aí que as cores que aparecem são vermelho e azul, né? As únicas cores que aparecem, além do preto e branco, dos tons de cinza. Né? O vermelho simboliza aí a dor, né? E o azul a esperança. Então, quando ela corre rumo a esse horizonte, ela está correndo rumo a, a um lugar mais esperançoso. Bom, tem uma coisa que se aproxima, uma coisa interessante que a nossa produção se aproxima, que é ao primeiro filme colorido já feito na história. Em 1899, pelos irmãos Lumière, você está vendo aí uma imagem do filme, que se chamou The Serpentine Dance. Basicamente é um filme de 44 segundos que mostra uma mulher dançando a dança da serpentina. E todo esse filme ele foi gravado antes em preto e branco, porque na época eram rolos, né, de filme, e o filme foi pintado à mão, frame a frame, né, com tinta. Uma coisa parecida com isso aconteceu recentemente, que foi o filme Love Vincent. Você está vendo aí uma imagem de um artista que participou da produção. Foram reunidos mais de 100 artistas que pintaram dezenas, milhares, na verdade, milhares de telas, porque o filme inteiro foi pintado, né, frame a frame em telas. Então, assim, foi um recurso realmente um recurso excelente para contar a história de Van Gogh, mas muito louco, né? Muito trabalhoso. O filme está disponível na Netflix, você pode ver como foi que resultou disso tudo. E ele também concorreu ao Oscar, mas não ganhou. Quem ganhou foi uma produção da Disney chamada A Vida é uma Festa. Eu não sei como, né? Porque o filme já tinha ganhado, o Love Vincent já tinha ganhado o Globo de Ouro e outras premiações. E no Oscar não levou. Eu só imagino que foi tipo assim: nós vamos dar o Oscar para não incentivar outros loucos a repetirem esse negócio, né? Bom, você vai ver agora imagens do filme A Cova de novo. Agora para a gente falar dos figurinos, né? Por que que eles foram escolhidos assim, né? Como foi que nós conseguimos dinheiro, né? Enfim, para fazer esse filme. Bom, nós tínhamos algum apoio da universidade, né? Mas nós também precisávamos conseguir mais dinheiro, mais recursos para fazer o filme. E a gente decidiu fazer uma rifa, e dessa rifa a gente conseguiu mais ou menos R$ 100 para comprar de tecido, de material para fazer os elementos cênicos. Né? Então, nós temos aí essa auréola que foi feita de palha de coco. Né? E a gente tinha que recorrer também a tudo que barateasse, né, a produção. E essa auréola foi feita porque na narrativa
Tem essa questão de ela ser uma mulher que casou, que precisava seguir o lar, né, o marido, e ela tinha que ser essa santa. Então, no período em que ela caminha, né, nessa jornada dela, ela também se depara com esses conflitos, né, dela ser uma mulher da igreja e tal, de ter que voltar e ir pro lar, entendeu? Sendo que a igreja, na verdade, estava com uma força de aprisionamento nela, né, nesse contexto aí. E por isso um terço aí aparece, né, atando as mãos dela. Você vê aí agora imagens do figurino do casamento em si, né? Dos noivos. Eles já tinham roupas, né, que eram deles, os atores. Nós tivemos que comprar apenas o véu e o buquê, as cordas, então, que aparecem aí amarradas nela. Enfim, nós basicamente gastamos com transporte e esses figurinos, né? O resto, tipo câmera, a gente já tinha na equipe câmera, o pessoal tinha câmera. E nós também editamos, né? Não precisamos pagar ninguém para editar. O editor que a gente utilizou foi o Premiere, né? O mais utilizado. Só que o Premiere não é gratuito. Então, o que eu vou indicar aqui para vocês são opções livres, né? Para computador, eu posso indicar o Movie Maker, que já é um programa que vem instalado em alguns computadores Windows. E ele é realmente muito bom. Ele tem recursos que são suficientes, né, para editar um filme, né, de curta-metragem. E uh, ele também é muito simples. A interface é muito intuitiva, né? Dá para descobrir como é que faz as coisas lá depois de passar um tempinho vendo como é que ele funciona. E um outro que é para celular, um outro editor para celular, eu indico o InShot, que assim como a gente pode filmar um filme inteiro com celular, a gente pode também editar ele diretamente no celular, né? E esse InShot, ele é muito intuitivo também, você pode ficar lá mexendo nele com algum tempinho assim, vendo as funções, você consegue entender como é que ele funciona, então ele é bem simples. Bom, eu vou partir agora para uma outra questão que é muito importante, né, no filme, que é a fotografia, né? Então eu vou apresentar aqui algumas questões também clássicas, né? São ideias clássicas, né? São fórmulas, enfim. E você vê aí já imagens, né? De um enquadramento, né? Uma forma de enquadramento que é a regra dos terços, né? Uma regra clássica que você vai conhecer ela, assim como essas outras que eu vou mostrar, você vai conhecer ela para ou seguir, né, ou subvertê-la, né, fazer diferente. Mas é interessante, né, saber como essas coisas, né, fazem sentido. Bom, na regra dos terços nós temos aí linhas, né, duas linhas que cortam na vertical e na horizontal, e aí ficamos com 9 quadros, e essa intersecção de quadros é onde ficam os pontos principais, é para onde a gente olha, teoricamente, para onde a gente olha antes, né? Olha primeiro. Então, de repente, a gente pode usar esse recurso para alocar nesses pontos principais, né, os nossos elementos principais, né, da imagem. Essa grade, ela geralmente está nos aplicativos de celular, dá para colocar a grade, de repente, para você fazer uma foto bem enquadrada. E também dá para colocar esse enquadramento na câmera, na própria câmera, na hora de filmar, dá para colocar essa grade. E as linhas em si que aparecem nesse tipo de enquadramento, você utiliza para encaixar as linhas que aparecem na cena, né? O segundo enquadramento aí é o chamado regra de ouro, a chamada regra de ouro, a proporção áurea, que é assim, essa grade é a grade que nós temos, né, dessa proporção áurea. Ela é um pouco mais complexa, assim, mas basicamente ela é baseada na forma como tudo cresce na natureza, que é essa forma gradativa, que vai crescendo como um espiral. Bom, há outras formas de composição, né, fotográfica, e eu vou falar dela. Você está vendo aí já as imagens. Essa daí é a composição de linhas, que é quando nós conseguimos visualizar
no quadro linhas que saem de um ponto a outro. Nós conseguimos identificar essas linhas. Bom, a outra composição é a de simetria, que parece que a imagem está, né, espelhada. Ela pode ter sido montada assim, né, composta pelo diretor de fotografia, pelo fotógrafo, ou nessa segunda imagem aí, realmente no ambiente pode haver uma superfície, né, espelhada que está refletindo, né, a cena. A composição de contraste é essa que a gente pode ver muito nas fotos de silhueta, que é quando o elemento principal está contra a luz e aí o destaque ganha força. O contraste ganha, né, mais evidência aqui, importância. É, temos então aí a composição de padrão, que é essa que remete muito, lembra muito uma estampa, né, em um tecido, que está quando o quadro inteiro está tomado por uma padronagem. E por fim, a composição de moldura, que é quando a própria cena ela já se apresenta como se ela viesse já emoldurada, né, como está aí nessa imagem. Bom, nós vamos agora assistir a um filme, né, que foi produzido pelo coletivo Carcar. Aliás, vamos assistir agora um filme que foi produzido pelo Moenda, pelo projeto Moenda, pelos estudantes. E ele só tem 3 minutos, tá? O filme A Cova, ele tem 20 minutos, então você pode ver ele no link que vai ficar aí abaixo. Abaixo em algum lugar você vai encontrar o link para ver aí o filme A Cova. E o que você vai ver agora se chama Flor Púrpura, e o exercício que eu proponho é de vocês tentarem visualizar todas essas coisas que eu contei aqui, né? Como ficou a jornada do herói aí, né? Num filme de 3 minutos, né? O que foi aproveitado dessa jornada do herói, como foi feita o enquadramento, como foi feito o enquadramento, como foi que ficou as escolhas cênicas, né? Enfim, as cores. Então, assistam aí agora. Meio que eu queria uma flor.
Para fechar, né, eu quero dizer dos destinos que essas produções podem ganhar, né, que basicamente são os festivais, né. Eu já citei aqui o Cine Cariri, que é um festival aqui da nossa região, né, mas tem também o Cine Ceará, que é a nível, né, estadual. Temos também o Cine Taquari, que é aqui perto de nós, né, no Pernambuco, que foi inclusive o festival que eu participei e onde eu tive muita vontade de começar a produzir audiovisual, de montar um cineclube na universidade. E temos também o Festisauro, que é da Paraíba, né, aqui perto também da gente, na cidade de Souza. E assim, eu recomendo os festivais, porque a experiência mesmo do festival é muito enriquecedora, é muito prazeroso, né? Tem oficinas, tem workshops. Eu, por exemplo, no Cine Taquari conheci, né? Estive com atores que eu via na tela, né? Tipo o Irandir Santos, o Humberto Carrão. Então eles estavam todos lá, estavam contando das suas produções, né? Temos a Mostra Sesc também, que aqui, né, perto da gente, aqui na nossa região do Cariri, que também recebe produções de áudio e vídeo, né, para serem, né, exibidos, então é muito interessante. Temos os próprios círculos de exibição do BNB, eu mesmo já exibi algumas vezes, né? E tem o Festival do Minuto, que é um festival na internet, que ele é constante. Todo mês eles lançam uma temática, você pode pesquisar no Instagram e na internet, Festival do Minuto, e eles lançam todo mês uma temática que aí você pode produzir um filme de até 1 minuto e mandar para eles, né, que os melhores filmes que eles receberem, eles exibem, né, numa mostra mensal. Bom, e onde consumir filmes de graça aqui, né? Nós temos o Porta Curtas, que é um portal que que você pode consumir filmes produzidos, filmes de curta-metragem produzidos no Brasil, lá, né, de forma gratuita. Temos o My Film Festival, que é um outro tipo de festival onde você pode consumir também, assistir a filmes franceses produzidos gratuitamente. Esse é uma indicação internacional, né? O My Friend Film Festival, ele acontece anualmente e traz produções de jovens cineastas franceses, né? O berço do cinema é francês, então por isso que eu trago aqui essa indicação e realmente é divino, assim, o festival é muito bom e ele é gratuito, você consegue acompanhar tudo pela internet. Então, e a próxima edição do festival de 2021 já é no dia 15 de janeiro. Então, fiquem atentos que pode ser bem interessante para você. Bom, é isso. Eu espero que realmente tenha sido bom, que tenha sido interessante. Viva o audiovisual, produza, né, audiovisual. Até a próxima. Fique bem, fique saudável. E até breve. Tchau, tchau.